Vamos lá, galerinha fera, mais um vídeo 3. Agora nós vamos falar sobre a formação das imagens nos espelhos côncavos, belezinha? Então, no espelho convexo são 5 casos diferentes. Aqui eu tenho, no espelho convexo é apenas um caso único, ou seja, todas as imagens possuirão as mesmas características. No espelho côncavo eu tenho 5 casos. Então, eu vou começar aqui no caso 1, que é o objeto antes do centro de curvatura. E note que agora, olha só, o espelho está aqui, o foco, o centro de curvatura, e o objeto está junto com o foco e o centro de curvatura, está do mesmo lado do espelho. No espelho convexo, eu vou pegar aqui a folha para vocês lembrarem, ó, está aqui. Eu tenho o objeto de um lado, o foco e o centro de curvatura do outro lado do espelho. Aqui não, ó. Então, aqui eu tenho o espelho, o foco, o centro de curvatura e o objeto do mesmo lado. Então vamos retomar quais são os raios notáveis. Aqui eu vou usar 2 raios notáveis, belezinha? Quais são os que eu vou usar? Ó, paralelo, como é que é mesmo? Paralelo, volta no foco. Então, ó, a luz chegou no espelho, vai incidir e vai voltar, passando pelo foco. E o outro raio notável é quando a luz passa pelo foco. Ó, passando pelo foco, volta paralelo. Tá ali. Bom, esses 2 raios de luz se cruzaram nesse ponto. Como eles se cruzaram nesse ponto aqui, é aqui que está a imagem. Só que nota uma coisa, eixo principal, eles se cruzaram embaixo do eixo principal. Como eles se cruzaram embaixo do eixo principal, a primeira característica da imagem é que ela é uma imagem invertida. Beleza? Outra coisa, olha só o tamanho do objeto, tamanho da imagem. É uma imagem menor. Outra coisa, eu não precisei projetar o raio de luz atrás do espelho. Os próprios raios que saíram do espelho se encontraram para formar a imagem. Então, quando isso acontece, a imagem é real. E outra coisa, olha só, objeto e imagem do mesmo lado. Entenderam? Imagem real. Como essa imagem é real, então ela pode ser projetada. Eu consigo projetar essa imagem em uma tela. Qual que é uma aplicação disso aqui na prática? Os telescópios usam esse tipo de aplicação. Por quê? Eu tenho um objeto longe do telescópio, então a luz que vem chega no espelho, o espelho converge essa luz em um ponto que eu posso projetar. Entenderam? Eu posso projetar isso para uma câmera fotográfica, para um filme fotográfico, mas enfim, eu tenho um objeto longe do espelho. Então, eu tenho uma estrela muito grande, eu tenho a formação de uma imagem pequena. Entenderam? Bom, e o caso 2? No caso 2, eu tenho um objeto em cima do centro de curvatura. Então, exatamente em cima dele. Vamos para os raios notáveis. Quais são os raios notáveis? Paralelo, volta no foco. E se eu fizer uma luz passar pelo foco, ó, pelo foco, volta paralelo. Mais para baixo um pouquinho aqui. Bom, aqui voltou a luz. Onde os raios se encontraram? Aqui. Onde está a imagem? Exatamente aqui. Está vendo que eu tenho o objeto em cima e imagem embaixo? Então a imagem está invertida. Outra coisa, eu não precisei projetar os raios de luz. Portanto, a imagem é real, ou seja, eu também consigo projetar ela. Uma outra coisa, olha o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Essa aqui é uma imagem igual. Não houve redução nem ampliação da imagem. Beleza? Caso 3, rapidinho aqui, ó, para ver se cabe num vídeo só. No caso 3, olha só, eu tenho um objeto entre C e F, entre o centro de curvatura e o foco. Então, vamos lá. Paralelo, volta no foco. Então, ó, estou traçando aí para você ver. Paralelo, voltando pelo foco. A luz que vem pelo foco volta paralelo. Tá vendo que aqui chegou a extrapolar aqui a linha do desenho, tá? Eu vou fazer aqui assim mesmo. Onde os raios se encontraram? Lá embaixo. Onde está a imagem? Aqui embaixo. Então, ó, aqui está a imagem.
Primeira característica, a imagem é real, ou seja, eu projeto essa imagem. Como que eu sei que ela é real? Eu não precisei projetar nenhum tipo de raio, os próprios refletidos se encontraram. Ela está embaixo do eixo principal, então ela é invertida. Uma outra coisa é que eu tenho um objeto pequeno, imagem maior. Onde que isso aqui é usado? Em projetor de imagem, tipo data show, sabe? A gente tem uma imagem pequenininha lá na tela do computador, eu consigo ampliar isso. Entenderam? Bom, e o caso 4. O caso 4, eu tenho um objeto em cima do foco, exatamente em cima dele. Então, ó, raio notável, paralelo, volta no foco. E agora eu tenho um problema, é que eu não consigo fazer a luz passar pelo foco porque o objeto está em cima do foco. Então eu uso aquele outro raio, aquele que vem no vértice. Quando a luz chega no vértice, ela incide e ela volta com o mesmo ângulo, lembra disso? Então, ó, a luz vai voltar por aqui, ó. Bom, o que eu percebo aqui? Esses dois raios que saíram do espelho, eles não vão se encontrar. Talvez eu consiga fazer se cruzar os raios que eu projeto atrás do espelho, tá vendo? Estou projetando eles. Aqui também, ó, vou projetar. Eu percebo aqui que esses dois raios são paralelos um ao outro, então eles não vão se encontrar. Quando isso acontece, eu digo que nós temos uma imagem imprópria. Cuidado, porque tem questão no vestibular que vai dizer que não tem formação de imagem. Duas retas paralelas, segundo a definição matemática, se encontram no infinito. Então, eu tenho uma imagem no infinito. Se cair isso no vestibular, o que vai acontecer? A primeira alternativa, provavelmente a letra A, vai dizer que não tem imagem. E está errada. Existe imagem sim, é uma imagem no infinito. Ok, pessoal? Então, cuidado com essas pegadinhas no vestibular lá. Agora, a aplicação disso. Isso é usado em farol de carro. Por quê? Eu não quero a imagem da lâmpada, eu não quero a imagem da lanterna, eu quero que ela saia dali e se projete o mais longe possível. Entenderam? Então, em farol de carro é usado isso aí. O último caso, objeto que está entre o foco e o vértice, ou seja, eu coloquei o objeto bem pertinho do espelho. Então, vou fazer assim, ó, paralelo, volta no foco. E agora eu poderia até fazer a luz passar pelo foco, mas não vai ficar legal porque o objeto está aqui. O que eu faço agora? Uso a outra propriedade, ó, no vértice. Então a luz que vem no vértice, ela incide e ela retorna com o mesmo ângulo. Eu não vou conseguir fazer perfeitinho, mas está aqui. Bom, você percebe que esses dois raios que saem do espelho são divergentes, eles não vão se encontrar aqui. Então vou precisar fazer a projeção deles lá atrás do espelho, ó. Projeto esse aqui e projeto o outro. Os dois raios que saíram daqui, ó. Quando eu projeto os dois, eu percebo que a projeção deles se cruza. Onde a projeção se encontra, imagem. Eu precisei projetar o raio, então a imagem não é mais real, ela é virtual. Eixo principal e eu tenho objeto e imagem para cima, orientadas verticalmente da mesma maneira. Então a imagem é direita. Objeto pequeno, imagem grande. Então é uma imagem maior. Onde isso é usado? Dentista, por exemplo, usa isso. Ele coloca o seu dente, o espelho, pertinho do seu dente e amplia. Ele consegue ver detalhes do seu dente. Agora, fazendo um retrospecto aqui, você percebe o seguinte, que não existe imagem virtual invertida. Toda vez que a imagem é virtual, ela é direita. Entenderam? Não existe imagem real direita. Toda imagem real é invertida. Belezinha, pessoal? Então, olha só, a gente continua com o exercício num próximo vídeo. Até mais.